Bom dia, nono ano. Vamos ao nosso último assunto antes do simulado. Esse assunto é bem simples, tá? E que vocês vão lembrar? Que após a proclamação da República, as cidades brasileiras passaram por algumas mudanças importantes, principalmente na sua paisagem, certo? Principalmente porque os políticos eles quiseram tirar as marcas de monarquia e colocar marcas republicanas. Eles queriam esquecer o passado monárquico, passado com o imperador, e dar uma nova cara a essas cidades. É nessa época que vai surgir as praças da República em várias cidades do país, tá? As homenagens à República nas praças, é tudo nessa época. Por exemplo, em Belém tem a Praça da República, né? Essa praça é da época da proclamação da República, é após a proclamação da República. Então, o que que acontece? Essas mudanças, elas vão ser muito marcantes nas cidades. Primeiramente porque vão ser algumas mudanças com inspiração europeia. Os políticos vão pegar modelos de cidades europeias e vão tentar aplicar no Brasil. Um exemplo é até essa foto aqui, ó, que é a vista da Avenida 7 de Setembro em Salvador. Como você pode perceber, é uma rua pavimentada, larga, que é muito inspirada em um modelo europeu, porque na Europa as ruas elas são assim, bem largas, tá? E aí eles vão tentar fazer essas características europeias aqui no Brasil. Porém, tudo isso vai ser feito de maneira complicada. Por quê? Primeiramente, eles vão pegar critérios de higienização das cidades, tá? Como assim? Eles vão querer tornar a cidade mais limpa, o máximo que eles puderem. Então, eles vão tentar tirar das cidades os mendigos, vão excluir essas pessoas da paisagem, tá? E essas mudanças, elas vão ser feitas basicamente nos centros das cidades. Então, por exemplo, tá, vamos melhorar o saneamento da cidade, mas só que esse saneamento só era melhorado nos centros e as periferias ficavam de fora, tá? Então, foram mudanças que foram feitas não de maneira geral, mas de maneira parcial, focando apenas nas áreas centrais, que eram as áreas mais vistas por todo mundo, tá? Aqui ao lado, na outra página, nós temos algumas mudanças no cotidiano das pessoas da época, que é justamente o surgimento de novos equipamentos que para a gente hoje são simples, tá? Mas que na época eram novidade. Por exemplo, a eletricidade nas ruas, os carros nas ruas, a geladeira, o ferro elétrico, o telefone, tudo isso na época era novidade. Então, além da mudança nas cidades, também havia uma mudança no dia a dia das pessoas, certo? Aqui, como eu falei para vocês, ó, nessa época aqui, em todas as cidades existia a questão dos cortiços, ó. A gente pode até ver aqui nessa imagem, tá? Esses cortiços, eles eram habitações nas quais as pessoas ficavam aglomeradas, porque eram quartinhos, muitas vezes onde vivia uma família e era muita gente vivendo num só local. Era uma condição um pouco ruim, tá? Eu até falei para vocês sobre eles, eu acho que naquela aula de ex-escravizados após a abolição, que muitos ex-escravos foram morar em cortiços, em periferias, em morros, porque não tinham para onde ir, tá? E esses cortiços, eles vão acabar passando nesse pente fino dos políticos, porque eles vão achar os cortiços feios, vão achar que os cortiços enfeiam as cidades. Então, muitos deles vão ser demolidos para dar lugar a novos prédios e a novas avenidas. O nome disso vai ser bota abaixo. O que é o bota abaixo? É essa demolição de cortiços, de casas, de prédios que os políticos achassem que estivesse atrapalhando a paisagem ou que estivesse no meio ali de algum projeto que eles fossem fazer. O problema é que essas pessoas elas foram expulsas de suas casas e não receberam nenhum tipo de indenização, tá? Então já pensou você ser expulso da sua casa, você não ter para onde ir e não receber nenhum tipo de auxílio, tá? Foi isso que aconteceu. Aqui embaixo nós temos algumas mudanças feitas principalmente no governo do Pereira Passos, tá? Que são justamente essas mudanças que modernizaram as cidades. Ó, mudanças no porto, mudanças nos quiosques de rua, tá? Porque os quiosques que existiam nas ruas, na época, né, existiam vários quiosques e eles foram demolidos. Avenidas deixaram de ser
pequenas e passaram a ser amplas, seguindo aquela ideia do modelo europeu. Prédios, como cortiços, ó, como eu falei para vocês, foram demolidos. Novos edifícios foram construídos com base em novos padrões. É o que eu falei para vocês. A inspiração vai ser europeia. Muitas vezes eles vão chamar até mesmo arquitetos europeus para construir prédios nesse período aqui. Eles até vão comprar material da Europa, ferro, aço, tá? E também nessa época, práticas como a capoeira, por exemplo, que eu até falei para vocês também na aula de ex-escravizados, eram consideradas proibidas, tá? A capoeira era mal vista nessa época, só depois que ela vai ser considerada um patrimônio nosso. Então, o que eu quero que vocês se lembrem dessa parte de modernização? Que essa modernização, ela vai ser feita com base em critérios europeus, com base em padrões europeus, com base na higienização das cidades, vai afetar o cotidiano das populações mais pobres que vão ser expulsas de suas casas, tá? E elas vão ser feitas mais nas áreas centrais. E também essas mudanças elas vão querer tirar a marca da monarquia e dar para as cidades uma cara de república. Então é isso, meus amores. A aula de hoje era só para falar desse último assunto. Depois do simulado, a gente vai continuar ainda neste capítulo, só que falando do que faltou a gente falar, que foi a revolta da vacina, o contestado e o Canudos, tá? Mas isso é só para a prova de vocês. Para o simulado é só até aqui. No simulado, nós vamos ter duas partes. A primeira parte será da Revolução, aqueles assuntos que eu passei logo no início do ano, que foram 3. Revolução Francesa, Imperialismo e Revolução Industrial. Está lá nas primeiras aulas, eu estava falando sobre isso com vocês. E a segunda parte vai ser sobre o assunto do 9º ano, tá? Que é o assunto que nós vimos desde a Proclamação da República até aqui. Certo, meus amores? Um beijo. Na semana que vem eu vou passar uma revisão para vocês, tá?